Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós estamos encerrando mais uma semana, graças ao nosso maravilhoso Deus. Graças a Ele até aqui estamos firmes, estamos sendo sustentados, guardados e abençoados por Ele. Que a glória dEle, a graça dEle, as misericórdias dEle possam se renovar sobre a sua vida nesta manhã de sexta-feira e ao longo de todo este final de semana, que você possa ser muito abençoado por Deus. Hoje eu quero convidar você a pensar comigo sobre 2 Reis, capítulo 4, verso 2. Diz assim o texto: "O que posso fazer para ajudá-la?" perguntou Eliseu. "Diga-me o que você tem em casa." "Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite", respondeu ela. "Escute isso. O que eu posso fazer para ajudá-la?" perguntou Eliseu. "Diga-me o que você tem em casa." "Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite", respondeu ela. Queridos, você sabe que esse texto se trata da história de uma viúva, mãe de 2 filhos, cujo marido havia morrido, e ela estava agora passando por um momento desastroso, desesperador, muito complicado na vida dela. Haviam ameaças já dos seus credores querendo levar os seus filhos como forma de pagamento pela dívida, e isso era algo muito comum na época. As pessoas não tinham como pagar as suas dívidas, os seus filhos eram levados como escravos, como pagamento pela dívida. A situação daquela mulher então era 2 vezes terrível. Porque primeiro, por ser uma viúva naquela época, que era algo vergonhoso não ter o seu esposo. Segundo, situação dela era a questão financeira, econômica, porque estava endividada e não tinha como pagar. Percebe a angústia e a dificuldade que esta mulher está enfrentando? Mas é neste momento que entra em cena na vida dela o profeta Eliseu. Um homem que de fato andava com Deus. E ela agora chega nele, pede ajuda, e Eliseu se prontifica a ajudá-la. E ele pergunta para ela: "Olha, o que você tem lá na sua casa? O que é que você tem lá?" Ela diz: "Olha, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é uma vasilha com um pouco de azeite. Só isso. É tudo o que eu tenho." Queridos, o que alguém poderia fazer com tão pouco diante de um problema e uma necessidade tão grande? Talvez esta seja a questão na sua vida hoje. Você tem tão pouco diante de tamanho problema que você enfrenta. Talvez a tua fé é tão pouca diante do tamanho da batalha que você enfrenta. Talvez a tua esperança é tão pequena diante do tamanho dos enfrentamentos que você tem. Talvez a esperança, a expectativa, a tua força, as tuas forças, o teu ânimo é tão pouco diante de tamanhos enfrentamentos que você tem pela frente. E esta mulher estava nesta situação, com um problema gigantesco nas suas mãos. Mas ela mal sabia, ou ela não sabia ainda, que nas mãos de Deus, o pouco que ela tinha poderia ser a resposta e a solução para todos os problemas da vida dela. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida é que em Deus, o meu pouco é muito, é o suficiente para que tudo possa ser tocado, transformado e abençoado na minha vida. O profeta, direcionado por Deus, instruído por Deus, ele também instrui aquela viúva pobre a buscar vasilhas na casa dos seus vizinhos, e isto parecia uma atitude louca, insana, porque para alguém que não tinha nada em casa, sair batendo nas portas dos vizinhos, pedindo vasilha, era um ato de loucura. Olha a fé que Deus exige daquela mulher. Talvez ela poderia ter falado para o profeta: não vou passar por esse vexame, eu não tenho nada, vou fazer o quê?
Bater na porta dos meus vizinhos por quê? Sabe, irmãos, o porquê que muitas pessoas estão deixando de ser tremendamente abençoadas por Deus? Porque elas têm deixado de cumprir as ordenanças de Deus. Elas têm deixado de obedecer os direcionamentos de Deus. O profeta manda ela buscar vasilha na casa dos vizinhos. Depois ele diz para ela: olha, entra na tua casa, você e os seus filhos, fecha a porta e comece a derramar o azeite que você tem nas outras vasilhas. Irmãos, você já conhece a história e sabe que ela obedeceu à risca a orientação do profeta e que o azeite se multiplicou e que ela não só teve azeite para pagar todas as dívidas dela, como também sobejou azeite que deu para ela viver por um bom tempo a vida dela juntamente com seus filhos, sem ter que ser humilhada e envergonhada pelos seus credores. Deixa eu te dizer uma coisa: quantos milagres Deus já fez, quantos milagres Deus ainda continua fazendo. A grande questão é: será que Deus tem encontrado em nossos corações a mesma fé que encontrou no coração daquela viúva? Será que Deus tem encontrado nos nossos corações a mesma disposição em obedecer que Ele encontrou no coração daquela viúva? Aquela mulher não duvidou, ela não teve a mínima dúvida, ela, assim que ouviu o comando, ela obedeceu. E quantas pessoas têm recalcitrado, têm lutado, têm questionado. Mas por quê? Como? Tem buscado explicação, mas Senhor, isso não tem lógica. Sabe, queridos, milagres não tem lógica. E muitas vezes nós queremos ficar encontrando lógica nas coisas de Deus. Nós temos que obedecer. Nós jamais podemos esquecer de quem Deus é. Que Ele é um Deus de provisão, que Ele é um Deus de milagres, que Ele é um Deus de maravilha, que Ele é um Deus que multiplica, que Ele é um Deus de abundância, que Ele é um Deus que move os céus e terra por amor daqueles que nele crê. Ele é um Deus do impossível, Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Tudo que Deus espera em nós, encontrar em nós, para que as nossas vidas de fato sejam tocadas e transformadas, é encontrar a mesma fé que Ele encontrou no coração daquela mulher. Talvez a sua necessidade não seja econômica, financeira, mas seja emocional, seja na saúde, seja um milagre no casamento, seja na tua vida profissional, seja no teu ministério. Mas você tem uma necessidade, uma carência. Quem sabe o inimigo já está batendo a sua porta. Tudo que Deus espera encontrar no seu coração para que o milagre aconteça é a mesma fé, é a mesma disposição de crer e obedecer que Ele encontrou no coração daquela mulher. Confiança, não dúvida, certeza. Que você não venha vacilar, que você não venha duvidar, que você não venha ficar entre dois pensamentos, mas que você creia que Deus é um Deus que pode fazer o impossível, mas para isso Ele precisa encontrar fé e disposição em obedecer no seu coração. Pai, que esta palavra encontre os meus irmãos nesta manhã e os toque de uma forma profunda, intensa, sobrenatural. Que todo espírito de medo, de dúvida, Deus, tudo aquilo que tem roubado a fé, a esperança, o ânimo dos teus filhos, a confiança na tua palavra, que caia por terra nesta manhã, que haja, Deus, uma lavagem na mente, na alma, no espírito, que tenhamos a nossa mente lavada pelo poder da tua palavra, que teu Espírito Santo multiplique, acrescente a nossa fé nesta manhã, ao ponto de não duvidarmos de nada do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas.
Que venhamos nesta manhã, ó Deus, nos acharmos diante do Senhor, como aquela viúva, com uma fé inabalável, com uma disposição em obedecer inquestionável e imediata, para que o teu reino se manifeste em nós e através de nós. Assim eu oro, a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.